Bom dia, irmãos. Temos que aprender a esperar, né? Esperar e esperar, mas na certeza de que em um momento, kairos, um momento de Deus, Ele agirá e tudo mudará. Espera tem a ver com esperança, esperança tem a ver com fé, e fé tem a ver com descanso. Amém? Os irmãos estão descansados nessa manhã, nos braços do Senhor, confiando nele, entregando tudo em suas mãos, né? Que Ele tem cuidado de nós. A sua misericórdia dura para sempre. Que bom nós podermos estar aqui reunidos para sermos lembrados dessas coisas, para fortalecer a nossa fé. Tantas coisas acontecem, né, durante a semana, que vão minando a nossa fé, vão destruindo a nossa confiança, vai nos afastando de Deus, mas tão importante nós estarmos reunidos como povo de Deus, para louvar o nome do Senhor, para sermos lembrados da sua palavra e tantas coisas realmente que são tão fundamentais para a nossa caminhada diária. Nessa manhã, nós estamos começando a primeira série de mensagens, né, com o tema Quando as coisas vão de mal a pior. Numa escalada, numa descida, né? Quando as coisas vão de mal a pior. Então, baseado na vida de Daniel, o grande profeta de Deus. E tem um livro baseado no livro que leva o seu nome, Daniel. O contexto da história de Daniel, o contexto da história de hoje, se dá mais ou menos por volta do ano 605 a.C. É muito tempo atrás, né? 605 a.C. Nós estamos aí 2021 depois de Cristo. Então faz as contas aí, muito tempo atrás. Mas é uma história real, uma história verdadeira. Quando Jerusalém, capital de Judá, da tribo de Judá, que era a parte sul do reino de Israel, quando Jerusalém foi invadida e dominada pelos exércitos da Babilônia, o rei Jeoaquim, que era o rei daquela época, o rei daquele momento, ele foi capturado. Todos os utensílios do templo, da casa do Senhor Deus, foram levados. Houve, nesse momento, a primeira deportação de prisioneiros judeus. Foram 3 deportações. Essa foi a primeira. Um grupo foi levado. Um grupo de prisioneiros judeus foram levados para o exílio na Babilônia, que nós sabemos pela Bíblia que durou 70 anos, conforme o próprio Deus, através dos seus profetas, havia anunciado. Dentre esses prisioneiros judeus estava quem? Exatamente, Daniel e os seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Que foram então, o quê? Separados de suas famílias, da sua pátria, da sua terra, da sua cultura. E, pior, do seu culto ao Senhor, Deus, a quem eles amavam, a quem eles serviam. E foram então deslocados, essa é a palavra, deslocados à força para o exílio. Essa é uma definição de exílio. Quando uma pessoa, um grupo, é deslocada voluntariamente ou à força de um lugar para o outro, particularmente de um país para o outro, de uma nação para o outro. A gente tem visto tanto, né, esses deslocamentos, né, por conta de guerra, por conta de fome, por conta de tantas coisas, né, e tem havido esse movimento de deslocamento, voluntários ou à força. E foi o que aconteceu aqui, eles foram deslocados para o exílio, para um país estranho, para uma língua estranha, completamente diferente, com costumes estranhos, e ainda mais na condição de prisioneiros. Embora essa primeira deportação tenha sido uma condição um tanto quanto privilegiada, né? Essa primeira deportação, mas eles eram prisioneiros. Eles estavam sendo levados como prisioneiros, iriam ser usados
por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em seu reino, para os seus propósitos, para os seus interesses. Então, as coisas estavam indo de mal a pior para Daniel e seus companheiros. Quando isso aconteceu? Como para muitos, né? Para muitos, e muitos mesmo, nessa pandemia, que já passou de 1 ano e meio, né? De certa forma tem sido também um exílio. A pandemia tem sido uma forma de exílio. Não exatamente, mas uma forma de exílio. Nós continuamos, no entanto, apesar disso, apesar que nós continuamos no nosso próprio país, né, no Brasil, nós continuamos falando a nossa própria língua, o português. Mas essa pandemia nos deslocou também. Nos deslocou de a força, não foi voluntário, foi a força de uma condição para outra. Não foi? De uma realidade para outra, completamente nova e estranha. Sim ou não? De repente, nós tivemos que nos isolar, adotar novos hábitos, álcool em gel, máscara, distanciamento, etc, etc, etc. Tudo muito novo, coisa que nenhum de nós certamente nunca havíamos experimentado antes. Muitos perderam seus familiares, entes queridos. A configuração familiar se desestruturou completamente na vida de muitas pessoas. Quando muitas vezes o chefe, né, o provedor da casa, perdeu a sua vida e a família se desestruturou completamente. Empregos, perderam seus empregos, ou se não perderam seus empregos, eles tiveram que adotar uma nova forma de trabalho, completamente nova. Perderam renda, se não completamente diminuíram. E muitos perderam a saúde. Que se não perderam a vida, muitos estão ainda lutando com as sequelas de quem foi contraído. Então, a pandemia, sim, podemos dizer que é uma forma de exílio, porque nós fomos deslocados de uma condição para outra, de uma realidade para outra, completamente nova e desconcertante. Embora continuemos morando em nossas casas, em nossas cidades, em nosso país, falando a mesma língua, tivemos que adotar novos costumes. E vimos as coisas indo de mal a pior. Depois de mais de 1 ano, né, com 1 ano e meio, estamos tendo finalmente, com muita alegria, muito alívio, muita gratidão, uma queda considerável, né, de mortes. Era tão aflitivo a gente ouvir as notícias, né, de aumento de casos, aumento de mortes, aquela curva, né, só crescendo, crescendo. E é tão bom ver agora, né, essa queda considerável. É muito bom. Mas, por outro lado, nós estamos sentindo os efeitos de tudo isso agora, de forma tardia, na economia. Estamos sentindo efeitos dessa inflação absurda, de 2 dígitos, não é isso? Que parece que quase 30 anos que o nosso país não via isso, a gente não sentia isso. Os preços aumentando, cada vez que a gente vai no mercado, realmente é uma tristeza, é uma preocupação. A economia indo de mal a pior, afetando a todos nós. Mas nessa hora nós temos que nos lembrar de Deus. Amém? Temos que nos lembrar de Deus, de quem Ele é para as nossas vidas. Então a pergunta é, quem é Deus para nós quando as coisas vão de mal a pior? Vamos ler Daniel 1, 3 a 6, vamos ler versículo 9, 8 e 9, versículo 10, desculpa, confundindo tudo aqui, fazendo uma sopa de letrinha, de números, 19 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 3. De repente, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens. Olha só, aqui, irmãos, preste atenção. As características dos jovens que fizeram parte dessa primeira deportação para o exílio da Babilônia. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real. Puxa vida, isso aqui é uma descrição de que todo empresário
né, que todo gerente, todo diretor sonha em ter funcionários assim, né? Sem defeito, boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real. Esse era o grupo. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. A língua, né? A cultura e a língua dos babilônios, para onde eles estavam sendo levados, a Babilônia. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período, passariam a servir o rei. Essa era a situação. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que eram da tribo de Judá. Vamos para o versículo 8 agora. No entanto, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele resolveu ficar longe de tudo isso, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E vamos mais para frente, no versículo 19, quando então, depois dessa experiência, que foi bem sucedida, porque Deus estava com eles, porque Deus era o parceiro deles, o rei os viu e reconheceu que eles eram os melhores. Então o rei falou, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a servir ao rei. E Daniel, particularmente, versículo 21, continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Quem é Deus para nós quando as coisas vão de mal a pior? Essa é a primeira mensagem da primeira série de mensagens. Deus é o nosso parceiro. Deus é o nosso parceiro. Quando as coisas vão de mal a pior, podemos contar com essa parceria de Deus para encontrarmos uma saída para os nossos problemas, uma solução para as nossas dificuldades. Deus é o nosso parceiro para nós encontrarmos um caminho onde, quando nos encontrarmos num beco sem saída. É isso que nós temos que lembrar quando as coisas vão de mal a pior. De quem é Deus para as nossas vidas. Deus é o nosso parceiro. Esse é o tema dessa manhã. Mesmo sabendo que este Deus é o Deus criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Deus, que aqui estamos falando, é Deus criador. O Senhor de todo o universo. Não somente aquele que criou o universo, mas aquele que administra e sustenta este universo, do qual nós fazemos parte. E nós somos meras criaturas, frágeis, finitas, carentes de cuidado e atenção. Mesmo sabendo que essa parceria é infinitamente desigual, mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, graça e amor, Ele quer ser o nosso parceiro nas nossas coisinhas, que para nós são grandes, mas diante de Deus, desaparece completamente, porque estamos no Deus de toda a terra, aquele que sustenta todas as coisas, aquele para quem tudo é possível, aquele para quem nada é difícil demais. Amém? Deus é o nosso parceiro. Daniel vivia essa parceria com Deus, de verdade. Porque não basta saber que Deus é o nosso parceiro e que Ele nos chama para uma convivência de parceria, se a gente não coloca isso na prática. Daniel. Só para ver se vocês estão acordados, né? Daniel vivia na prática essa parceria, porque diz aqui no versículo 8,
Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Meus irmãos, esse mundo que a gente vive, quantas vezes nós somos assediados, somos pressionados com sugestões para nós nos contaminarmos, não com comida, mas com práticas, com comportamentos, com pensamentos, com hábitos que iriam nos contaminar. Mas Daniel, ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Numa parceria é assim, uma parte faz uma coisa, uma parte, a outra parte faz a sua parte. Parceria é isso, parceria existe o quê? Mutualidade, existe uma sinergia, existe é parceria, é uma cooperação mútua. Embora, como eu disse, desigual, né, porque Deus é Deus e nós somos criaturas, mas é uma parceria real. Então, Daniel, ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, né, e ele fez a parte dele, ele foi lá conversar com o chefe dos eunucos, Aspenaz, para pedir para ele, para que ele fosse tirado desse programa de fortalecimento físico através dessa alimentação, dessa dieta especial. Os israelitas, nós temos que entender o seguinte, que nessa época, para os israelitas, povo de Deus, consideravam que a comida da mesa de Nabucodonosor, rei da Babilônia, era contaminada. Porque a primeira porção dessa comida era oferecida aos ídolos, aos deuses, aos ídolos de madeira, de metal, que tem olhos, mas não viam, que tinham olhos, mas não viam, que tinham boca, mas não falavam, que tinham pés, mas não andavam. Era oferecido para esses ídolos. Assim como também a primeira porção do vinho que o rei tomava era derramada sobre um altar idólatra, um altar pagão. Então, por isso, então, aí que está o motivo por trás, porque Daniel, ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei e nem beber o vinho que ele bebia. Quando as coisas iam de mal a pior, porque eles estavam ali no exílio, à força, contra a vontade deles, embora em condições um tanto quanto privilegiadas, eles estavam sendo preparados para serem usados contra a sua vontade. Era um exílio. Quando as coisas iam de mal a pior, Daniel se lembrou de que Deus era o seu parceiro. E ele decidiu viver, de fato, essa parceria na prática, tomando uma decisão arriscada. A gente tem que entender que essa decisão que ele tomou não era assim uma decisão que não teria consequências difíceis para ele. Poderia ter consequências muito difíceis, e certamente teria. Mas pela lógica, ele seria, como é que eu posso dizer, ele sofreria por conta disso. Que ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, não comendo a comida, nem bebendo a bebida da mesa do rei da Babilônia, que se lhes desse apenas vegetais e água para se alimentar. Daniel, ele poderia morrer ali, imediatamente, se o chefe dos eunucos ficasse contrariado com o seu pedido. E se ele decidisse ir lá fofocar para Nabucodonosor, talvez a coisa ia ser pior. Não só morrer, ia ser torturado, sei lá. Então era muito arriscado. No mínimo, ele poderia ficar debilitado, fisicamente, mentalmente, né? Se alimentando apenas de vegetais e águas, né? Eu entendo como é que os vegetarianos, brincadeira, né? Parece uma dieta vegetariana. E isso deixaria, se ele ficasse debilitado fisicamente, mentalmente, o rei ficaria certamente
muito furioso, porque o objetivo era exatamente esse, usá-los no seu reino, comendo das iguarias tiradas da mesa do rei, bebendo o vinho que ele bebia, sendo educados durante 3 anos de preparação. Chegasse no final dos 3 anos, já chegasse lá Daniel e os seus companheiros magrinhos, com olheira, confusos. O programa não teria dado certo para eles. E a coisa ia ficar feia. Mas Deus, nesse momento, se revelou como seu parceiro, parceiro dele e dos seus companheiros, e abriu o caminho, conforme a gente lê na continuação, nos versículos 9, 19b e 21, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus, na sua parceria com Daniel, nessa parceria que Daniel era muito ativo, Deus fez a sua parte. E concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 19b, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque mesmo comendo vegetais e tomando água, eles iam ficando cada vez mais fortes, cada vez mais brilhantes, cada vez mais inteligentes, cada vez mais sábios, cada vez mais capazes, e que, de maneira que eles se destacarem muito em relação aos outros, que comiam das finas iguarias do rei e se contaminavam. Deu tudo certo, o chefe dos eunucos, assim como o chefe, não só o chefe dos eunucos, mas o cozinheiro-chefe também, eles aceitaram a proposta de Daniel, porque o chefe dos eunucos ele tinha que falar para o cozinheiro-chefe para mudar a dieta deles. Poderia travar aí, né? Mas Deus estava com eles, mas Deus era o parceiro deles, e Deus tocou o coração deles, e eles foram favoráveis e aceitaram a proposta de Daniel. Mesmo se alimentando apenas com vegetais e água, Daniel e seus companheiros ficaram mais robustos, diz o texto, do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. E o texto, ele não economiza palavras, não foram achados outros como Daniel e seus companheiros, pois Deus lhes dava conhecimento, sabedoria, inteligência e revelação. Isso porque eles já eram os bambambãs lá de Judá. Eles eram os melhores. Eles se tornaram ainda melhores, porque Deus era o parceiro deles, quando as coisas iam de mal a pior. E assim passaram a servir o rei. Daniel, em especial, continuou ali até o reinado de Ciro. Sabe o que significa isso? Aqui era Nabucodonosor. Tiveram outros reis. Ele ficou até o reinado do rei Ciro, que não era mais um caldeu. O poder havia sido transferido para os medo-persas. Ciro era um rei persa. Então, o que significa isso? Que Daniel ficou ainda por mais aproximadamente 68 anos ali, na corte do rei, servindo o rei. Pois nesse momento em que nós estamos aqui no texto, ele ainda era um jovem, muito jovem. O que significa isso? Estabilidade. Estabilidade. Não é isso que a gente tanto sonha e busca? Estabilidade. Uma estabilidade crescente. Isso aconteceu porque Deus era parceiro de Daniel e seus companheiros. Quando as coisas vão de mal a pior, nós temos que nos lembrar que Deus é o nosso parceiro. Nós temos que nos lembrar que as nossas competências, nossas capacidades, aquelas que nós buscamos, porque o mundo nos pressiona a buscar, que não basta ser sem defeito, não basta ter boa aparência, não basta ter instrução, não basta ter conhecimento, não basta ter competência. Porque quando as coisas vão de mal a pior, nada disso é suficiente. A gente já sabe disso. Não precisa viver muitos anos para a gente saber que as nossas competências, por mais elevadas que elas sejam, não serão suficientes. Que nós precisamos ter o Senhor como nosso parceiro. Nós temos que tomar a decisão de entrar nessa parceria. E tudo vai dar certo. Essa é a decisão que nós temos que tomar hoje, de viver essa parceria na prática, fazendo a nossa parte.
que não é muito, é pouco. Está ao nosso alcance. Deus não nos pede para fazer nada além que esteja ao nosso alcance. Para Daniel, mudar de dieta. Claro que isso iria ter uma consequência drástica. Mas essa parte não era dele, essa parte era de Deus. A parte dele era, ao invés de comer das finas iguarias do rei, é comer vegetais. Em vez de tomar o vinho que ele bebia, tomar água. Simples. Nem sempre é fácil, né? Nem tudo que é simples é fácil. É simples, mas é difícil porque precisa realmente estar comprometido nessa parceria. É um ato de fé. Nós temos que tomar essa decisão de entrar nessa parceria de verdade, sair das arquibancadas e ir para o campo jogar. Viver essa parceria na prática, fazendo a nossa parte. Por quê? Porque nós cremos que Deus fará a parte dele, que aquela parte que nós não podemos, está fora do nosso alcance, que só Deus pode fazer. E Deus faz, porque Ele é fiel. Essa é uma característica de Deus, Deus é fiel. Não só para ficar nos adesivos dos carros, mas Deus é fiel de verdade. Ele vai fazer a parte dele e tudo vai dar certo. E de quebra nós vamos experimentar o poder de Deus na nossa vida. Nós vamos ver e experimentar esse Deus maravilhoso que Ele é. Que seríamos impedidos de experimentar se nós não tomássemos uma decisão de realmente fazer a nossa parte dentro dessa parceria. Pense aí qual é a sua parte. Você sabe qual é a sua parte. Não precisa fazer um curso para aprender qual é a sua parte. Você já sabe qual é a sua parte. Então, o problema não é de conhecimento. O problema é de prática. Tiago diz, né? E que adianta saber e não praticar. É como aquela pessoa que fica na frente do espelho, enquanto está diante do espelho está se vendo, mas quando ele sai da frente do espelho já se esqueceu de como ele era. Assim é todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Coisas grandiosas estão por acontecer, irmãos. Deus quer fazer coisas grandiosas. Precisa a gente apertar o botão. Esse botão é a gente tomar essa decisão de entrar para valer nessa parceria e fazer aquilo que Ele nos pede para fazer e que de repente a gente não está fazendo. As coisas básicas e fundamentais. E estamos sofrendo sem necessidade, porque Deus já tem a resposta, Ele tem a solução. Quando as coisas vão de mal a pior, nós temos que nos lembrar que Deus é o nosso parceiro. Mas sabe, eu quero agora terminar dizendo o seguinte. Existe aqui um porém, né? A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados não somente nos fazem pecadores, mas os nossos pecados nos fazem pecadores e nos separam de Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Não somente entre nós e Deus, mas entre Deus e nós. Porque Deus nos ama, Ele quer ser o nosso parceiro, Ele quer nos ajudar. Mas o nosso pecado impede que Ele faça isso. Não só impede que nós recebamos dos seus benefícios. É como disse o irmão Luiz, né? A irmã Cristina disse assim, que Deus fez as pazes comigo, mas antes ela fez as pazes com Deus. É sempre uma via de mão dupla, amém? Porque é uma parceria, né? Não pensa que é só nós que queremos ser abençoados. Deus, antes de nós, quer nos abençoar. Deus não só pode, Ele quer. Isso é muito importante. Às vezes a gente crê que Deus pode, mas muitas vezes duvidamos que Deus queira. A gente duvida do amor de Deus. Deus nos ama, Ele nos quer, tem pensamentos bons a nosso respeito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz, no entanto, que os nossos pecados nos impede que Deus seja nosso parceiro, impedindo-nos de viver essa parceria em toda a sua plenitude, quando as coisas vão de mal a pior. Mas agora eu quero dar uma boa notícia. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia do Evangelho significa boas novas, é que Deus amou
tanto, nos amou tanto, que enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer por nós, em nosso lugar, pelos nossos pecados, para que possamos viver essa parceria com Deus em toda a sua plenitude e receber ajuda em tempo oportuno, quando as coisas vão de mal a pior. Muito mais do que isso. Hoje o tema é parceria, né? Deus como parceiro. Mas Deus, Ele quer ser mais, Ele quer ser nosso amigo. Para que possamos viver uma amizade com Deus. Para compartilhar a alegria quando tudo vai bem. Porque Deus não está aí somente quando as coisas vão de mal a pior. Deus está aí também para se alegrar conosco quando tudo vai bem. Deus não quer ser usado por nós. Como o rei Nabucodonosor queria usar aqueles jovens. Bonitos, talentosos, inteligentes, competentes, sábios. Deus quer ter um relacionamento conosco. Essa é a grande diferença entre o nosso Deus Criador, o Deus da fé judaico-cristã, o Deus de Israel, o Deus da igreja, que é Jesus, o nosso Deus, dos outros deuses. Porque o nosso Deus quer entrar num relacionamento conosco. E aí está, e é quando o vazio do nosso coração se preenche. Porque o ser humano foi criado para se relacionar com Deus. E ele vai encontrar sentido e propósito na vida somente quando isso acontecer. E somente Jesus é que vai fazer essa ponte. Somente Jesus é o caminho que nos leva a restabelecer essa comunhão perdida. Próximo, e a pergunta agora de aplicação. Você deseja viver essa parceria e essa amizade com Deus? A primeira coisa é desejar, né? Desejar, você deseja. Estou falando isso aqui para quem está aqui, para quem está em casa, mas eu estou falando isso também para quem eventualmente for assistir, não é? Essa mensagem, essa palestra, em outro momento, através da internet, que talvez para você seja tão estranho essas palavras todas, a Bíblia seja estranha, Deus seja estranho, para você também. Você deseja viver essa parceria e essa amizade com Deus? Não precisa de muita coisa, é simples também, mas vai exigir humildade e quebrantamento. Se tem uma coisa que nos impede de chegar a Deus e experimentar essa parceria, é o orgulho. Basta reconhecer que é pecador. Reconhecer. Eu sou pecador. E logo pedir perdão pelos pecados. Senhor, reconheço que eu sou pecador. E peço perdão pelos meus pecados. Daniel e seus companheiros, eles eram bonitos, fortes, saudáveis. Mas nada disso era suficiente diante de Deus, né? Porque eles eram pecadores. Não importa o que você tenha feito, o que você faça, suas competências, suas realizações, seus feitos, seu legado, não importa. Diante de Deus somos todos pecadores, carentes de perdão e de salvação. Reconhecer que é pecador. O assunto agora é Deus, o assunto não é... Diante de Deus somos todos pecadores. E crer que Jesus morreu por você, em seu lugar, pelos seus pecados. Deus, ele aponta o problema, né? Ele mostra ali a trava que está impedindo o movimento das engrenagens, que emperrou o mecanismo, mas ao mesmo tempo ele aponta a solução. Está vendo aquela ferramenta ali? Ó, é só você chegar lá com essa ferramenta, que vai entrar e encaixar perfeitamente onde essa trava está, e você vai tirar. Essa ferramenta, esse caminho, essa resposta, a solução é Jesus Cristo. E a sua obra na cruz do Calvário. É crer nisso de todo o coração, convidar Jesus para entrar em seu coração, como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E é dessa maneira estabelecer, iniciar uma parceria com Deus. Amém? Quem nunca fez essa oração e gostaria, porém, de fazer isso, quem nunca fez isso, né, e gostaria de fazer agora, então eu queria convidar você a fazer uma oração, onde você estiver,
feche os seus olhos, mas abra o seu coração e me siga nessas palavras. Faça essa oração a Deus, né? Vamos fechar nossos olhos agora, mas abrir o nosso coração de forma bem escancarado diante de Deus. Vamos orar assim, no íntimo do seu coração. Ore assim comigo. Senhor Deus, reconheço que sou pecador, pecadora, e peço perdão pelos meus pecados. Me arrependo por todos eles. Mas creio que Jesus morreu na cruz por mim, em meu lugar, pelos meus pecados, para me perdoar e me libertar. Neste momento, eu me rendo a Jesus e convido Jesus para entrar no meu coração como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você que me ouve agora fez essa oração pela primeira vez, saiba que agora em Jesus, Deus é o seu parceiro. Não é necessário mais você ficar sofrendo sozinho. Deus, o Criador deste universo, o Senhor e o sustentador de tudo que existe, é o seu parceiro. Quando as coisas forem de mal a pior. Muito mais do que isso, agora em Jesus, Deus é o seu amigo para todas as horas. E o melhor de tudo, quando essa vida acabar, você vai morar com Deus por toda a eternidade, no céu. No novo corpo, no lugar onde não há choro, tristeza, porque é isso que nós recebemos em Jesus, a vida eterna. Não somente uma vida abundante na terra, mas a vida eterna no céu. Você que fez essa oração pela primeira vez, nós gostaríamos de mostrar qual é o próximo passo, porque esse foi o primeiro passo. Qual é o próximo passo para continuar vivendo essa parceria e essa amizade com Deus? Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Amém? Eu queria então terminar com uma oração. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque nós aprendemos nessa manhã, ou fomos lembrados, de que o Senhor é o nosso parceiro. E que nós podemos contar contigo, porque Tu és fiel, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a lembrar de qual é a nossa parte nessa parceria. Para que a gente possa realmente entrar nessa parceria para valer e receber das Tuas maravilhas, Senhor, e a gente vê o Teu poder se materializando em nossa vida, em todas as áreas, Senhor, quando as coisas forem de mal a pior. Mas não somente isso, Senhor, mais do que isso, da gente desfrutar dessa amizade, dessa comunhão com o Senhor, e mesmo que as coisas forem de mal a pior, nós estarmos bem, estarmos fortes e permanecermos de pé no dia mau. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. Que realmente o Senhor esteja tocando no coração de muitos. Que o Senhor possa estar confirmando a decisão que muitos fizeram nessa manhã. E que o Espírito Santo possa realmente conduzir os seus passos para o próximo passo, né? Para a casa do Senhor, como Tu fizestes, ó Espírito Santo, com a vida da nossa irmã Cristina, que nos deu o seu testemunho nessa manhã. Ó Pai, continua fazendo isso em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, por isso, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.